sofri por isso toda a minha vida. O jovem Indiana Jones. Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e é isso que eu trouxe para relembrar hoje. A série perdida do Indiana Jones, que é canônica porque teve participação do Harrison Ford. Então pega o seu chapéu e vamos relembrar a série do Indiana Jones. The Young Indiana Jones Chronicles, no Brasil, O Jovem Indiana Jones, foi exibida em 1992 pela emissora ABC. E assim como os filmes, foi produzida pelo George Lucas em parceria com a Lucasfilmes. A trama se passa entre 1908 e 1918. E assim como os filmes, abrange muito dos eventos e figuras históricas importantes, que foi inclusive uma das melhores qualidades dos filmes, porque a construção da Segunda Guerra Mundial criou um conflito natural para o Indy se envolver, e deu a ele um inimigo óbvio para combater, que é os nazistas. E aí, misturando um tom de ação que conquistou os fãs da saga, a série também introduziu um lado educativo, colocando o Indy ao lado de importantes figuras históricas em acontecimentos que moldaram a sociedade atual, porque ele encontrou com grandes nomes como Winston Churchill, Al Capone, Picasso e até o pai da psicanálise, o Sigmund Freud. Com 22 episódios, a série partia de uma premissa simples, bem ao estilo Aventura da Semana, que era um formato comum naquela época. E aí, os capítulos eram narrados por um idoso Indiana Jones, interpretado pelo saudoso ator George Hall. Ele até usava um tapa-olho e tal, em consequência de suas longas aventuras. E ele relembra as passagens de sua própria vida, do qual suas versões mais jovens eram o pequeno Corey Carrier, como o Indiana Jones Mirim, e Sean Patrick Flannery, o jovem adulto Indiana Jones. E o Harrison Ford também deu o ar da graça em uma única participação, fazendo o Indiana Jones cinquentão. E para os fãs da ação frenética dos filmes, pode ser que estranhe, porque a série, apesar do título, não possui a mesma ação e urgência dos 4 filmes da saga. Ela era mais como um grande estudo do personagem por George Lucas. Em entrevista ao The New York Times na época, ele disse o seguinte, abre aspas, se não fosse chamada Indiana Jones, a série nunca seria feita. Isso não é um longa de ação e aventura, mas sim de amadurecimento, lidando com problemas e ideias. Não se trata de tecnologia ou misticismo. Pode não ser tão empolgante quanto o Indiana Jones que conhecemos, mas é muito mais poderoso emocionalmente, fecha aspas. E talvez tenha sido isso que fez com que a série tivesse uma duração curta, porque com apenas uma temporada, o Jovem Indiana Jones foi cancelado, porque não atingiu os índices de audiências desejados. Talvez se fosse hoje em dia, tivesse durado, porque na época não era muito comum fazer isso, ter filme, série, essas coisas. Hoje em dia o público está mais acostumado. Mas interessante, essa série teve participações de peso, como Daniel Craig, Catherine Zeta-Jones e o saudoso Christopher Lee. E naquela altura, todos esses já eram grandes nomes do cinema e TV. O Daniel Craig, em um episódio, interpretou um oficial alemão estacionado na Palestina durante a Primeira Guerra Mundial. Ele tenta destruir o abastecimento de água da cidade. E a Zeta-Jones, dentro desse mesmo episódio, interpreta uma espiã árabe chamada Maya. E o Christopher Lee, em outro episódio, interpretou o conde Otakar Graf Kizarin, em um episódio centrado nos esforços de Indy para parar o caso Cistus. Então os episódios, apesar de apresentarem muita ação, eles também destacaram esses eventos históricos reais. Essa também era uma das intenções do George Lucas ao produzir a série. Embora o plano da série fosse ter um equilíbrio no foco do Indiana Jones adolescente e o Indiana Jones adulto, mas acabou que a trama acaba se concentrando mais na interação mais velha do personagem. Basicamente, a versão adolescente se viu mais para mostrar como o Indy desenvolveu suas habilidades, aprendeu os métodos menos convencionais de arqueologia e as lições que ele teve com seu pai. E além de apresentar as aventuras do passado, os episódios mostravam o velho Indiana Jones, de 93 anos, que atuou como um contador de histórias. Inclusive, na época, isso deu até polêmica, porque muitas pessoas ficaram questionando o fato de existir um Indiana Jones mais velho, sendo que, segundo eles, era impossível que o personagem tivesse vivido tanto. Afinal, ele tem loucas aventuras. E outra coisa, o próprio Harrison Ford interpretou um Indiana Jones de 50 anos em um episódio. Na trama, ele toma o lugar do George Hall e narra a história, onde o jovem Indy está trabalhando como garçom e trabalhando como repórter, enquanto tenta resolver um assassinato. E esse episódio mostra algo interessante, que o Indy pode ser um narrador não confiável, porque as circunstâncias e pessoas que ele encontra são quase como fantásticas demais. Então, isso coloca em xeque
algumas das coisas que ele narra. Então fica aquele negócio, será que isso aconteceu de fato ou ele tá aumentando demais? Agora eu quero saber de vocês. Conheciam a série do Indiana Jones? Já assistiram? Me conta aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!